No Congresso, o bloco de oposição ao governo esbanja alegria na capital federal. Então, direto ao palco do poder, com o repórter André Anelli falando sobre a euforia dessa ala, confiante de que o ministro André Mendonça vai escrever um novo enredo para o caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Mas o Congresso está vazio já, porque o clima é de carnaval, não é, André? Bem-vindo, boa noite. É verdade, Tiago. Bem-vindo você também de volta das férias. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Mesmo com o Congresso Nacional vazio, de fato, por conta desse carnaval, né, Tiago? De maneira geral, os parlamentares da oposição ao governo elogiaram a saída de Dias Toffoli da relatoria do caso Master no STF, fazendo referência às restrições que o antigo relator havia colocado no acesso ao conteúdo das investigações. Praticamente todos os congressistas da oposição se manifestaram nas redes sociais logo depois da mudança anunciada pela Suprema Corte. O deputado federal Capitão Alberto Neto disse esperar mais transparência na apuração do caso. Agora entra o ministro André Mendonça. Chega uma esperança que a investigação agora vai ser séria, a condução do caso vai ser bastante técnica. O Brasil precisa passar isso a limpo, tanto na Suprema Corte, nas investigações da Polícia Federal, como também na CPMI no Congresso. Apesar desses elogios, parte da oposição classificou como insuficiente a troca do relator no STF. Sem citar nomes, o deputado Sanderson afirmou que outros suspeitos, entre eles membros da Suprema Corte, também merecem ser investigados, além de Toffoli, declarado suspeito pela Polícia Federal devido à troca de mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro. A sociedade brasileira, sabedora agora desta grave situação, exige uma investigação completa, sem interferências, a fim de identificarem todos os corruptos envolvidos e mandá-los para a cadeia se comprovarem as acusações. Agora é hora do PGR. O PGR que até agora simplesmente não fez nada. A Procuradoria-Geral da República, hoje, para apurar as situações, simplesmente é um conjunto vazio. Não tem nenhuma atuação. Então, a hora do PGR atuar, a própria presidência do STF precisa se manifestar de forma a manter rígida a imagem do STF. O Senado precisa atuar para que os pedidos de impeachment que tramitam lá, seja contra Dias Toffoli, seja contra Alexandre de Moraes e outros ministros, que esses pedidos sejam imediatamente analisados e, havendo justa causa, que os processos de impeachment sejam imediatamente instaurados. Mesmo com as críticas da direita a Toffoli, também houve quem defendesse o ministro no Congresso Nacional. Segundo o presidente do Solidariedade, deputado federal Paulinho da Força, o ministro foi vítima de um linchamento moral. A Federação União Progressista, composta pelo União Brasil e o Partido Progressistas, o PP, manifestou preocupação com o que chamou de narrativas que querem colocar a opinião pública contra o ministro Dias Toffoli. Tiago. André, você volta aí em instantes para falar sobre a reação do presidente Lula às investigações pela Polícia Federal nesse caso, mas deixa eu voltar com a Dora Kramer e também com o Cristiano Vilela. Ô Dora, a gente falava sobre as reações do Congresso e essa banda de música da UDN aí se manifestando também. Olha só, você acha que a gente não tem que explicar o que é a banda de música da UDN? UDN, aquele partido antigo lá dos anos 50, 60, a banda de música era o pessoal que fazia mais barulho. Tá certa a explicação, Thiago? Certinho, você acho que é isso, certo, né? Claro. Pois é. Por isso é que você fez essa referência que eu achei absolutamente adequada. É uma banda de música. E do outro lado, também, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque também essa história de dizer que o ministro foi vítima de um linchamento, ora, então por que é que a decisão foi ele sair da relatoria? Isso é um fato inquestionável. O Supremo Tribunal Federal não cedeu a uma pressão, não, cedeu a evidências, aos fatos, né? Vamos ver como na volta do carnaval,
quando as pessoas mais assim, que não são da banda de música, que são daquela ala mais racional, começaram a se manifestar, quando o ministro André Mendonça dê sinais concretos de como ele vai conduzir o caso, o Supremo Tribunal, o colegiado também sinalize como será o comportamento, porque se for aquele da nota de ontem, passando um baita pano na cabeça do ministro Toffoli, vai ficar difícil a recuperação de imagem. Mas isso ficou, isso é chuva que choveu, tá? Vamos ver daqui para frente se haverá mudança. Porque se as coisas continuarem na mesma toada, não vão caminhar bem para o Supremo Tribunal Federal. Vila, chamou atenção a fala do deputado Sanderson sobre a PGR. No meio desse tiroteio do Supremo, Polícia Federal e muita pressão para que o Supremo se posicione, o PGR deveria fazer o quê nesse caso? Olha, o Procurador-Geral da República, primeiro, ele tem o dever de agir com absoluta isenção e se posicionar e fazer realmente pedido quando tiver ali o mínimo de justificativa para demonstrar que há algum tipo de motivação para troca de relator, alguma coisa que identifique que determinado relator tem um grau de suspeição em relação ao caso, enfim. Agora, o que nós vimos nesse último período é que houve um certo silêncio. A PGR havia se manifestado logo no início, quando também não havia ali tanta clareza com relação ao caso, mas muita coisa aconteceu e talvez tenha faltado ali um posicionamento mais incisivo. O fato é que absolutamente ninguém quer ou deseja que haja qualquer tipo de desconfiança ou que haja qualquer tipo de problema maior envolvendo nenhuma autoridade, tampouco um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, existem situações que realmente justificam um questionamento público, e isso vale para representantes do Judiciário, do Executivo, do Legislativo. É natural que, diante de uma bola dividida como essa, a imprensa, a sociedade aponte o dedo. Isso faz parte e qualquer homem público tem que estar preparado para esse tipo de